Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta aos Hebreus, sentados mesmo como estamos. Nós vamos ler o capítulo 6 e chegamos, sem sombra de dúvida, em talvez aí um dos principais capítulos da carta aos Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo inteiro nesses dias em que estaremos aprendendo sobre essas doutrinas, ainda que não faremos menção de todo o capítulo, mas vamos ler o capítulo inteiro, para fins pedagógicos, né, irmãos, para aprendermos, decorar, isso é muito bom. Amém? Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom de Deus, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram outra vez, sejam renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles que a quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundante e imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, meus irmãos? Assim como estamos, curva a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por esta palavra. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor fale melhor aos nossos corações aqui nessa noite, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender a doutrina da Tua santa palavra, Pai, e que possamos crescer, ó Deus, em palavra, crescer em comunhão, crescer em graça, em sabedoria e em conhecimento, juntamente com os Teus filhos, ó Pai. Pedimos no nome de Jesus, fala conosco, ó Pai, que possamos pelo sangue do Teu Filho entrar, ó Pai, nesse local de intimidade, Senhor, onde temos acesso a Ti, ó Pai, pelo poder do Teu sangue, ó Deus. É o que Te pedimos e Te agradecemos,
No nome de Jesus, fala conosco, ó Pai. Amém. Meus irmãos, nós iremos falar aqui hoje acerca de uma doutrina muito importante da palavra do Senhor, a doutrina do arrependimento de obras mortas. Amém? Nós precisamos só relembrar o que nós vimos no último culto. Nós falamos acerca do perigo da negligência. Uma vez que o capítulo 5, se os irmãos se recordam, e eu queria ler para os irmãos entenderem, uma vez que no capítulo 5 o escritor da carta aos Hebreus começou a mostrar a superioridade de Cristo em relação ao sumo sacerdote da época. Então ele se utiliza de uma figura emblemática que aparece nas Escrituras, chamada Melquisedeque, a qual recebe o dízimo de Abraão, que é o pai da fé. E uma vez que, sendo então Jesus um sumo sacerdote de uma ordem maior, então ele faz esse paralelo, e aqui no capítulo 5, ele tem a intenção de introduzir esse assunto e explicar para os irmãos que Jesus é superior à ordem dos levitas, à ordem da família de Arão. Então, ele se utiliza, pega essa figura chamada Melquisedeque, que não tem início, não tem fim, não tem uma genealogia, mas é o rei de justiça e também rei de paz. E ele coloca Cristo como sendo sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nesse momento, quando ele começa a introduzir esse assunto, porque vamos ressaltar aqui, irmãos, que a carta aos Hebreus é uma carta que fala da supremacia de Cristo, que fala que Cristo é maior, Cristo é supremo. Uma vez que ele havia, então, introduzido essa supremacia de Cristo, falando que Cristo era maior que a lei, que Cristo era maior que os anjos, que Cristo era maior que Moisés, que Cristo era maior que Josué, que Cristo é maior do que os levitas, do que o sumo sacerdote, agora ele vai introduzir um assunto complexo. E o texto nos diz que é de difícil interpretação. Entretanto, o escritor da carta aos Hebreus não pode continuar aquele assunto. E não pode explicar esse assunto para a igreja, para os irmãos hebreus, que estavam sendo dispersos. Eu volto a lembrar aquilo que nós já falamos aqui, estavam voltando atrás, estavam voltando à fé, uma espécie de apostasia, estavam de novo guardando a dieta judaica, guardando o sábado, de novo fazendo os rituais do judaísmo, valendo-se da circuncisão e retroagindo na fé. O escritor então manda essa carta para impulsioná-los ao conhecimento de que Cristo é maior. E chega nesse ponto em que ele vai falar que Cristo é maior do que o sumo sacerdote, é maior do que essa ordem dos sacerdotes levitas. Nesse momento, se apresenta então Jesus como sendo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E o texto vai dizer assim, olha, versículo 11 do capítulo 5, do qual temos muito a dizer, de difícil interpretação. Por quê? E aí o escritor diz assim, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento, sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então aqui, a qual nós falamos no culto passado, o escritor traz essa exortação ao perigo do raquitismo da fé, da atrofia religiosa, que muitas das vezes acomete a nossa alma. Pessoas que estão há 10, 15, 20 anos na igreja, mas que não caminham, não avançam na fé. Ainda precisa de aprender de coisas básicas, coisas elementares da fé. Quando isso acontece, a palavra de Deus nos fala
que isso é prejudicial ao corpo de Cristo. Porque, infelizmente, tendo Deus para nos revelar coisas grandes, coisas maravilhosas acerca da tua palavra, então é necessário que geralmente o líder da igreja, o pastor da igreja, retome em assuntos basilares da fé. Amém, irmãos? E crer é pensar. Amém, irmãos? Crer é pensar. A mensagem do Evangelho, ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim. Ela é coesa. A mensagem do Evangelho, ela é compreensível. Ela é audível aos povos, desde o mais ignorante até o mais inteligente. Todos entendem a mensagem do Evangelho. E ela está aí para compreendermos. E só compreendemos a mensagem do Evangelho uma vez que abrimos os nossos ouvidos e nos aplicamos a aprender a doutrina de Cristo. Amém, irmãos? Não é porque eu aceitei a Cristo na igreja, levantei as minhas mãos, aceitei como único e suficiente Salvador, que eu vou parar de caminhar na fé, que eu agora não vou mais estudar, que eu não vou mais ler a Bíblia. Negativo. Junto com a salvação, vem para nós também uma enxurrada de doutrinas que precisamos aprender para fazer a nossa fé ficar cada dia mais firme. Amém, irmãos? Porque no dia da adversidade, no dia da provação, no dia da angústia, o que vai nos socorrer não são os nossos calafrios e as nossas experiências que sentimos na igreja. Porque a gente vem na igreja, irmãos, e quando o Espírito Santo está tomando a igreja, nós sentimos o céu na terra, não é assim? Experiências maravilhosas. Quem é que não gosta de um culto avivado, de línguas estranhas, profecia, batismo no Espírito Santo? Quem é que não gosta? Faz a nossa alma se sentir no céu, a gente se alegra com o Senhor. Mas existem tempos também em que o céu está em silêncio. Existe tempo em que a provação bate na nossa casa. Existem tempos que o luto, a angústia, a prova vem ao nosso encontro. E é nessa hora que nós precisamos ter em nosso coração doutrinas da palavra que são colunas da nossa fé. Amém? Então nós cremos não por aquilo que sentimos, mas cremos por aquilo que conhecemos. Amém, meus irmãos? Conhecemos a Jesus, conhecemos a sua palavra, conhecemos as suas doutrinas, então temos que caminhar na fé, na palavra, e temos que aprender com ele nas Sagradas Escrituras. Amém, meus irmãos? E aí o texto vai dizer assim: olha, o sólido alimento é para os perfeitos, as quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, o que nós iremos aprender aqui nesse capítulo 6 é realmente algo de muita valia, algo realmente de muito, que nos ajuda a compreender a nossa fé. Entretanto, antes de entrarmos nesses assuntos, nós precisamos, como o texto nos sugere, passar e aprender as doutrinas básicas da fé. Amém, irmãos? Amém? E a primeira doutrina que o escritor vai deixar aqui para nós, escrito no capítulo 6, versículo 1, e é dela que nós vamos falar essa noite, é a doutrina do arrependimento de obras mortas. Amém, irmãos? E o texto diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Amém, irmãos? Então, o que o escritor quer nos trazer aqui nessa noite é que existe um alicerce. A mensagem do Evangelho, ela tem uma base, ela tem um rudimento, ela tem um alicerce. Esses alicerces, essas colunas estão escritas aqui nesse capítulo. A primeira delas é a doutrina do arrependimento de obras mortas. Amém, irmãos? Irmãos, a igreja de Cristo Jesus, o corpo de Cristo, a igreja, nós aqui, nos conhecemos,
nos amamos, às vezes tem uma diferença, outra, mas nós aprendemos a conviver nas diferenças, algumas discussões, outros acertos, divergências, convergências, mas no final de tudo nós somos uma comunidade da fé, comunidade dos santos. É óbvio que essa comunidade nos une como povo. Nós temos aqui, por exemplo, irmãos que são britânicos, né, escocês, mas temos irmãos africanos, mas a grande maioria é português, é de língua portuguesa, é brasileiro, fala a língua é portuguesa, tem a língua portuguesa como o seu idioma. Então essas coisas em comum nos une. Amém? Agora na fé, na comunidade da fé, no corpo de Cristo, uma base, uma coluna da nossa fé é a doutrina do arrependimento das obras mortas. Essa palavra arrependimento, irmãos, arrependimento vem da palavra grega chamada metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Amém, meus irmãos? Alguns traduzem essa palavra também por conversão. Isso acontece no momento em que a gente cai em si. Sabe, irmãos, por que eu falei da nossa comunidade? Porque, atualmente, muitas pessoas, em favor dos benefícios da comunidade cristã, procuram a igreja para se ajuntar a um povo. Afinal de contas, a igreja é o local onde as pessoas não fumam, é o local onde as pessoas não bebem, é o local onde as pessoas não têm atos promíscuos, não se reúnem para fazer a maldade, a violência. Pelo contrário, nessa comunidade nós vemos crianças que aprendem a música. Nessa comunidade da fé nós vemos que os nossos filhos recebem a oração do pastor, eles crescem com princípios da família. É assim ou não é? E muitas pessoas que estão à nossa volta procuram a igreja por causa desses benefícios. Afinal de contas, eu não quero ter o meu filho no mundo das drogas. Então, qual é a solução, irmão Giovanni? Vamos para a igreja? Eu não quero ter o meu filho envolvido com a maldade desse mundo. Então, vamos para a igreja. Olha, as nossas tardes de sábado é tão monótona. Vamos procurar uma igreja? Alguém já viu isso aqui, irmãos? Sabe? Poxa vida, as coisas estão tão devagar, parece que a gente precisa ir para a igreja, né? E a igreja se torna essa comunidade. Entretanto, a igreja sim é uma comunidade dos fiéis à fé, mas a igreja é em primazia o corpo de Cristo Jesus. Amém? A igreja é o corpo de Cristo Jesus. A igreja sendo o corpo de Cristo Jesus, é necessário que aqueles que se acheguem até a igreja, a princípio de tudo, se arrependam dos seus pecados. E talvez seja a mensagem menos pregada nos nossos púlpitos, que existe um convite ao arrependimento, um grito, um clamor ao arrependimento. A Bíblia fala que antes de Cristo vir aqui pregar a palavra, esteve primeiro, antes de Jesus aqui, alguém que abriu o caminho. O nome dele era João Batista. Glória a Deus, pastor. João Batista. E João Batista, a palavra de Deus fala que ele pregava a palavra do arrependimento. A palavra de João Batista era arrependei-vos. Metanoia, conversão, mudança de estrada. Porque se eu vir à igreja, porque o meu filho vai aprender a música, se eu vir à igreja porque eu vou ver o irmão Wellington é legal, se eu vir à igreja porque depois eu vou comer uma pizza, um hot dog, se eu vir na igreja porque eu preciso curar a minha depressão, se eu vir à igreja porque eu preciso receber alguma coisa, e isso não muda a sua vida. Você continua nas suas práticas pecaminosas. O contrário da virtude, segundo a escola filosófica da época aí de 400 a.C., né? O contrário da virtude é os
vícios. Então, eu posso vir à igreja, participar do corpo de Cristo, estar em comunidade, mas estar ainda atrelado aos meus vícios. Irmãos, falo com muito respeito, depois está sendo gravado e depois vai para o YouTube. Então não é só nós aqui que ouvimos essa mensagem. Essa mensagem precisa alcançar outras pessoas. Irmãos, as pessoas vêm à igreja, mas não largam os seus vícios pecaminosos. Vem à igreja e não larga a fofoca. Vem à igreja e não larga a pornografia. Vem à igreja e não larga os pecados que são vícios, contrário da virtude. E acham na sua mente que são corpo de Cristo. Quando na verdade a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o primeiro passo, a primeira coluna do Evangelho é o arrependimento. É a metanoia. Lucas capítulo 15. Lembra da parábola do filho pródigo, irmãos? Lembra? O filho pródigo chega para o pai: pai, dá a parte que me pertence, eu vou sair por esse mundo, e ele vai. E a Bíblia fala que ele gasta todos os seus recursos, segundo o irmão mais velho fala assim: esse gastou com as meretrizes. O texto não diz se gastou ou não, isso é o que o filho mais velho diz, mas gasta todo o seu dinheiro até que ele chega à miséria. E na miséria, reconhecendo o seu estado miserável, que a Bíblia fala assim, que ele vai desejar comer as bolotas, a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nesse momento, nessa hora, a Bíblia diz assim, olha, e caindo em si, glória ao nome do Senhor. A igreja de Cristo Jesus, glória a Deus, é o local em que as pessoas caem em si. É o local onde a gente reconhece as nossas misérias, Joabe. É o local que a gente chega aqui e fala assim, olha, eu sou um adúltero, eu preciso mudar, eu preciso largar o adultério. Eu estou viciado na pornografia, eu preciso largar a pornografia. Esse local é o local que a gente chega, eu sou um mentiroso, eu preciso largar a mentira. Porque se isso não acontecer na nossa vida, não aconteceu conversão. Nós estamos vivendo na comunidade, mas não estamos ligados ao corpo. E eu temo que esse seja um grande perigo dessa época. Pessoas que estão ligadas à comunidade, mas não estão ligadas no corpo. Qual que é o problema? O problema é que quando não existem pessoas ligadas no corpo de Cristo, você precisa de atração para que as pessoas venham à igreja. Aí eu tenho que trazer o melhor pregador. Eu tenho que trazer a melhor banda, o meu violão tem que ser o melhor. Tem que ter luzinha aqui saindo para todo lado. Tem que ter a faixa, tem que sair fumaça, tem que vir um jato passar aqui por cima, tem que o homem invisível aparecer. Sabe, irmãos, tem que acontecer tudo. A única coisa que não chama a atenção na igreja por atração é o sangue de Cristo Jesus. É a mensagem do arrependimento. Porque Jesus é a luz do mundo. Importa que aquele que se aproxima dele, dessa luz inacessível, enxergue as suas mazelas, as suas desgraças, aleluia. Eu, irmãos, como bom pedreiro que eu era no Brasil, às vezes fazia alguns bicos também de pintor. E quando a gente ia lixar a parede, para passava massa corrida, a gente queria ver se estava lisinho. Sabe o que a gente fazia? O pastor Elias sabe também. Pegava uma lâmpada, aproximava a lâmpada da parede, e através da lâmpada você enxergava as imperfeições. Ou então, irmão Giovanni, a gente pegava na empreita a parede para fazer o reboco, e metia massa na parede, passava a régua, sarrafiava, depois vinha com a desempenadeira, passava o feltro, ficava tudo limpo, bonitinho até as 11. Você olhava e falava assim, nossa, que maravilha. Até que vinha a luz do sol. Quando a luz do sol passava, aí você fala assim, nossa, parece que não está tão bonito assim. Sabe por quê? Porque a luz mostrava as imperfeições. A igreja de Cristo Jesus, irmãos, é esse lugar aonde a luz do corpo de Cristo está acessível às pessoas, glória a Deus.
Então a gente chega aqui, irmãos, não é para mostrar que a gente é bom, mas para ver que a gente é de fato miserável. Como diz o escritor, o evangelho é um mendigo falando para o outro aonde encontrar pão. Então a palavra que deve introduzir a nossa mensagem e a nossa inclusão na igreja, se queremos de fato fazer parte do corpo de Cristo, é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Metanoia, mudança de pensamento. Caia em si. Você não é tão bom como você pensa. Você carece da graça de Cristo Jesus. Pastor, mas eu sou tão organizadinho, mas os pecados estão incrustados na alma. Pastor, mas eu sou todo, as minhas finanças são todas maravilhosas, eu tenho tudo bonitinho, mas existem pecados no fundo da alma. E no final das contas não importa se você é disciplinado ou não disciplinado, o que importa é que a luz de Cristo Jesus tenha atingido o seu coração. É óbvio que disciplina, dedicação, organização, isso é fantástico para a vida de uma pessoa, mas se tiver tudo isso e não tiver a luz de Cristo brilhando na nossa alma, a gente acaba achando que a gente é bom. Você já encontrou com alguém que pensa que é bom? Que tem um ar de arrogância? Eu sou bom. Né? Lembra da história do fariseu, do religioso e do publicano? Eles estavam orando, né? Jesus contou isso aí, eles estavam orando. Um batia no peito, estava de pé, batia no peito e dizia assim: graças a Deus que eu não sou como esse miserável. Graças a Deus, porque eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo, graças a Deus que eu não sou como aquele. E o outro? A Bíblia fala que ele não temia nem levantar o rosto. Mas ele falava assim: tem misericórdia de mim, Pai, que eu sou um pecador. Quem foi justificado, irmãos? Foi aquele que estava se humilhando. Glória ao nome do Senhor. A igreja, como dizia um amigo lá de Pouso Alegre, né? Não é um hospital, não é um museu para santos, mas é um hospital para pecadores. Amém? E aqui, irmãos, o pastor Lucas é tão miserável como você. E o pastor Elias, nós estamos debaixo da mesma condenação do pecado. Todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Como diz o texto, não há um justo, nenhum sequer. Qual é a única possibilidade que temos, irmãos, de acessar a graça de Cristo Jesus? Arrependendo. Então existe uma porta para todos aqueles que querem, que amam e que desejam, que caem em si, que abrem os olhos. Existe uma porta aberta e essa porta se chama porta do arrependimento. O convite ao arrependimento é um convite para todos os homens. Se a gente pega a palavra em Marcos, capítulo 1, versículo 15, eu vou pedir para o pastor Elias ler para mim, pastor, por gentileza. Carta, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, nós vamos ver Cristo, assim, a palavra nos mostra que João acaba de ser preso, então Cristo começa a assumir, então ali o seu ministério, e ele vai anunciar a sua mensagem, a mensagem que ele anuncia é essa: amém, irmãos? Então, o primeiro passo para a gente acessar o corpo, estar ligado a Cristo, é o arrependimento, é a mudança de mente, é a conversão. Amém, meus irmãos? Depois da conversão, segundo a palavra de Cristo Jesus, arrependei-vos e crede. Glória ao nome do Senhor. Então a gente se arrepende. Isso é graça divina, existe uma chamada universal para todos os homens ao arrependimento. E a resposta a essa chamada, esse arrependimento nos conduz à fé, nos conduz ao dom de Deus que é a fé. Mas hoje nós iremos nos debruçar sobre essa palavra, sobre o arrependimento. Precisamos nos arrepender, irmãos. Uma vez que nos arrependemos dos nossos pecados, que caímos em nós, né? Poxa vida, Senhor, olha quão miserável eu sou.
Senhor Jesus, eu trapaceio. Senhor Jesus, eu sou um mentiroso. Eu sou um viciado. Olha aí a minha miséria, Senhor. Olha o meu estado. Eu preciso da graça, eu preciso do Senhor. Muda a minha vida, entrego a minha vida ao Senhor. A partir desse momento do arrependimento, nós entendemos, irmãos, que não é um ato apenas, um único momento. Eu me arrependi hoje dos meus pecados, entreguei a minha vida para Jesus e pronto, acabou. Não preciso me arrepender mais, porque eu já me arrependi. Tem pessoas que infelizmente pensam dessa forma. Mas quando nós lemos a palavra, nós percebemos que o arrependimento é um ato contínuo. Eu me arrependo no momento que eu aceito a Cristo, me arrependo meia hora depois, 1 hora depois, e vamos nos arrependendo, né, irmãos? À medida que vamos deslumbrando e vendo a imensidão dos nossos pecados. Irmãos, a coisa mais errada, mais enganosa de um pai dizer para o seu filho é olhar aquele bebezinho e falar assim: esse aqui é um anjinho. É o maior erro que o ser humano pode fazer. É bonitinho, irmão. É fofinho. É gostosinho. O bichinho, sabe? Dá vontade de apertar. Mas dentro daquele coraçãozinho ali, a palavra de Deus nos informa que procede toda a semente do mal que você imagina. A gente acha bonitinho. A gente fala, que fofurinha, mas a palavra de Deus fala que é do coração do homem que procede. Então, dentro do coração das nossas crianças, faz uma prova, pega o brinquedinho que ela mais gosta, chama um amiguinho de 1 ano e coloca junto para brincar para você ver. É só o amiguinho colocar a mão no brinquedo que a criancinha... Inveja. Nossa, que anjinho. Poxa, mas quem ensinou ele a ser invejoso? Ciumento. E de repente vem assim, né? Bem, daquela porrada, né? Irmãos, o Caleb, meu filho, não tem acesso ao tablet, a celular. A gente não dá celular para o Caleb. Vez ou outra a gente fica sem graça, um irmão ou outro dá ali, a gente não tem problema, né? Mas em casa a gente não tem esse costume. Caleb não assiste televisão, não usa o celular. E engraçado que um tempo atrás, o pastor Elias, ele encontrava as crianças e fazia, e dava soco assim, sabe? E chute. Eu falava assim, gente, aonde que aprende isso? E aí depois eu estava vendo um estudo, existe algo que é instintivo, é do instinto humano. Assim como o canguruzinho dá soco para se defender, o boi dá coice para se defender, o ser humano dá soco também. E do tamanho do Caleb, com 2 anos de idade, ele estava lá, querendo socar um amiguinho. O que a gente tem que fazer? Segura, repreende, ensina, exorta. E a gente vai arrancando essas sementinhas do mal, sabe, irmãos? E não apenas isso, a gente vai plantando o quê? O evangelho. Você precisa se arrepender, Caleb. O que você fez foi errado. O que você fez foi errado. Não pode bater no amiguinho. Irmãos, essa é uma verdade, irmãos, para nós. A gente não pode achar que está tudo bem, irmãos. Está tudo bem. Está tudo legal. É só uma mentirinha, está tranquilo. É só um... Não, está tranquilo. Não está tranquilo nada, irmãos. Tem que se arrepender. A cada dia, a cada momento. Porque chega... a gente vai passando tempo, principalmente nessa comunidade maravilhosa que é o corpo de Cristo, a gente vai achando que a gente é bom. A gente vai achando que a gente está bem, que a gente está legal. Sabe? Olha, irmãos, por incrível que pareça, as pessoas amam isso. As pessoas amam o líder que parece ser um super-homem. Que parece ser intocável. Nossa, ele olha para você ver. Olha o jeito que ele fala. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Olha,
Que linguajar, olha, Geri, o camarada chega, parece que chega um tapete vermelho assim, um carro de ouro, sabe? E as pessoas, o ser humano gosta disso, irmãos. O ser humano, tem um escritor que diz assim que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É muito mais fácil eu acreditar que a solução dos meus problemas está no irmão Wellington, está no pastor Elias, do que eu me converter, me arrepender e mudar as minhas velhas práticas. É mais fácil eu chegar aqui à noite no culto e ajoelhar aqui e falar, pastor, ora por mim, porque, pastor, essa semana o inimigo me pegou. É mais fácil falar isso do que chegar aqui de joelho e falar assim, pastor, ora por mim, sou um miserável, viciado no pecado, eu preciso de arrependimento. Eu me arrependo, pastor, porque o problema aqui não é o diabo, não é a carne, não é o mundo, o problema aqui sou eu. Eu sou o problema, pastor. A mensagem do evangelho continua a mesma. Arrependei-vos a todo momento. E arrependimento não é remorso. Já viu pessoa que sente remorso, irmão Giovanni? Já viu? Sente remorso, né? Oh, eu não queria fazer isso. Ah, chora, faz aquela cena, mas no outro dia tá lá de novo. Isso não é arrependimento. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Então, junto com o arrependimento, vem o abandono da prática pecaminosa. Ah, pastor, eu me arrependo dos meus pecados, porque hoje em dia, irmãos, tudo ficou muito romântico. Ficou tudo muito bonitinho, as pessoas chegam, aleluia, clama ao Senhor e clama e grita, e aquela coisa, aquela cena toda, e vai para a internet, mas no fundo, é aqui o coração que vai dizer, o que vai nascer amanhã desse coração? À noite adora a Deus, mas amanhã está mentindo de novo, aí tem que se arrepender de novo pela mentira. Aí tem que se arrepender de novo pela pornografia, pelo adultério, pelas desgraças desse mundo. Aquele que confessa e deixa. Afinal de contas, o filho mais novo, quando cai em si, ele fala assim, eu vou para a casa do meu pai. Mas quando chega na casa do pai, aleluia, ele não volta a ser aquele menino que ele era, que não valorizava o pai, que não amava o pai, que queria sair para o mundo. Agora ele fala assim, quer saber de uma coisa? Os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Eu não vou para esse mundo não. Agora eu tenho anel no dedo. Agora eu tenho roupas novas. Como então que eu vou viver longe dessa chamada maravilhosa? Nos arrependemos de fato. Então abandonamos as práticas pecaminosas. Abandonamos aquilo que configura as pessoas desse mundo. Se já ressuscitaste com Cristo, então busquem as coisas que são lá do alto. Pense nas coisas que são lá do alto, onde o nosso Pai também está assentado. Amém, meus irmãos? Engraçado que o texto diz assim, o arrependimento das obras mortas. E aqui a gente precisa lembrar que existe algo, uma sombra disso que se chama arrependimento no Antigo Testamento. Amém? No Antigo Testamento, irmãos, o que configurava o pecado? Existiam alguns símbolos do pecado no Antigo Testamento. Por exemplo, a lepra. A lepra apontava para o pecado. Todo aquele que tocasse num leproso era impuro. Não apenas o leproso, porque existia algo crucial na lepra. Aonde dava as feridas da lepra, naquele local, a pessoa se tornava insensível. Portanto, era normal a pessoa que tinha lepra, por exemplo, no rosto ou no nariz, o pedaço cair literalmente.
mas a pessoa não sentia dor. Se tornava um monstro, literalmente, porque se desfigurava, mas não sentia dor, porque era um insensível. Outra coisa fazia a pessoa ficar impura na antiga aliança. Números, capítulo de número 19, depois você pode ver, versículo 11. A pessoa que tocasse em algo morto, a pessoa podia estar purificada, mas se ela tocasse no corpo do morto, ela se tornava impura também. O que aponta, irmãos, o que aponta para nós hoje, que somos o corpo de Cristo. E por isso, irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa entender que a gente é a igreja. A gente é o corpo de Cristo. E não só uma comunidade. Amém? Nós não somos um clube. Nós não somos um local onde pessoas legais com a mesma língua se reúnem. Somos o corpo de Cristo. Porque é nesse corpo que nós temos a vida de Deus. Então, o que é pecado? O que te deixa impuro? O que me deixa insensível? É tudo aquilo que é feito fora do corpo. Porque se nós temos o corpo de Cristo, que é a igreja, e o sangue, a Bíblia fala, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então só existe essa vida, essa purificação no corpo. Pastor, é pecado tirar férias? Não, claro que não, irmãos. Agora, tirar férias sem Jesus é pecado. Ah, eu estou aqui agora na Conchinchina, aqui ninguém me conhece. Aqui eu vou arrebentar tudo. Agora aqui a minha esposa não está me vendo. Aqui, olha, aqui está tranquilo, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Com as portas fechadas. Irmãos, mas nós somos membros um do outro ou não? É possível o pé tomar uma martelada e o corpo todo não sentir, irmãos? Sim ou não? Por isso a necessidade do arrependimento diário, a cada dia, a cada momento, entender que somos corpo de Cristo, porque uma vez que você sucumbe ao pecado, o corpo todo sente. O problema é que quando eu peco, eu afeto o irmão Wellington, que o irmão Wellington é corpo de Cristo, assim como eu. Agora, se eu faço parte só de um clubinho, aí, irmãos, aí o negócio está tudo virado de ponta cabeça mesmo. Agora, se eu faço parte do corpo, do sangue de Jesus Cristo, aleluia, glória ao nome do Senhor, então eu tenho que ter consciência que você é um comigo. Sabe, irmãos, isso me faz frear os meus impulsos, os meus desejos, as minhas emoções carnais. Porque eu sei, se eu fracassar, fracassou o irmão Wellington, fracassou o pastor Elias, fracassou o irmão Giovanni, fracassamos como igreja. Ah, pastor, mas quer saber de uma coisa? Eu sou tão insignificante na igreja. Irmãos, procura dar uma bicuda com o dedo mindinho na quina do negócio ali para você ver. Alguém fala assim, para que serve o dedo mindinho? Só para sentir a dor, né? Mas tem a sua função, a questão do equilíbrio e tudo mais. Quando você vai dar uma bicuda com aquele dedinho ali na quina do negócio, o seu corpo geme. Eu não sei vocês, mas para mim parece que sai a alma. Ai! Crente, né? Ligado no convite da glória a Deus, né? Agora do mundo, misericórdia, né? Boca suja, né? 500 palavrão, né? É comunidade, né? Agora que é corpo de Cristo, nascido de novo, não. Amém, irmão? Nós temos os lábios puros, lavados e remidos no sangue de Jesus. Misericórdia, é o Caleb. Ele bateu a cabeça aí, viu? Depois você corta. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo.
Uma vez que eu não me arrependo dos meus pecados, das minhas imperfeições, eu comprometo todo o corpo. Ah, tem nada a ver não, tem sim. Ah, dá para cantar em pecado. Ah, vamos pecando e cantando, vamos tocando e cantando. Vamos pecando e tocando violão. Ah, vamos lá. Ah, vamos ficar na porta, vamos preparar a comida, a nossa comunidade. Irmãos, isso aqui é o corpo de Cristo, irmãos. Aquilo que você faz, o que você vive, atinge diretamente a mim. O que corre na minha veia espiritual é o mesmo que corre no seu. É o sangue de Jesus. O ar que a minha alma respira é o mesmo que a tua alma respira também. Somos membros uns dos outros. Primeira coisa que Caim responde para Deus quando Deus pergunta para ele: onde está o teu irmão? O que Caim responde, irmãos? Porventura sou eu guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com esse irmão aí? Agora eu tenho que cuidar dele agora? Eu tenho que ficar atrás desse camarada? O que eu tenho a ver com ele? Ema, cada um com os seus problemas. Irmãos, aqui não funciona dessa forma não, irmãos. Sabe, tem um monte de gente querendo entrar em muitas comunidades, em muitos locais, sabe? Não, lá é legal, porque lá ninguém se importa com ninguém. Lá é grande, eu entro calado, saio mudo saio mudo e ninguém me nota. Irmãos, dá para servir a Deus dessa forma, irmãos? A gente vem uma vez na semana só para refrescar a memória, só para dizer para nossa alma assim: agora tá tudo bem comigo. Afinal de contas, eu fui sábado no culto, né? E aí as pessoas acham que a fé dela é medida pela quantidade de vezes que ela vem no culto. Aí faltou 2 cultos no sábado seguidos, aí manda mensagem: pastor, não desviei não, hein? Ô, irmão, às vezes o camarada está trabalhando no sábado, não pode vir à igreja e por isso significa que ele não é mais crente da igreja, irmão. Outros que somem, desaparecem, né? De repente a bolinha do ninja assim, puf, desaparece, né? Daqui a pouco você vem em uma outra igreja, né? Está lá na outra igreja, glória a Deus que está na outra igreja, glorificando, né? Você nem sabe, camarada, para onde que foi, o que aconteceu, que vai, não dá satisfação, não fala com o ministério, não fala com os irmãos. Os irmãozinhos ficam assim: poxa, cadê aquele irmão, pastor? Oh, não sei. O que aconteceu com aquele camarada? Eu também não sei também. Se você saber, me fala. Sabe, irmãos? Somos membros um dos outros. A cada dia, a cada hora, precisamos nos arrepender e tomar cuidado, irmãos. Muito cuidado. A Bíblia fala que Deus olha para Caim e fala assim: olha, o pecado jaz à porta, mas você deve dominar ele. Por que você deve dominar? Pensando só em você? Não. O pecado vai te fazer mal sim, mas vai fazer mal para a igreja. Vai destruir o corpo de Cristo. Aí não tem como. Poxa vida, o culto hoje estava tão... Ô, irmãos, misericórdia, irmão. Pessoas pecam desenfreadamente, não têm a consciência. A palavra de Deus nos fala que eu sou responsável até pela consciência do irmão mais fraco. Eu, na minha liberdade, dizia Paulo, se quiser comer da carne sacrificada a ídolo, ele fala assim: o ídolo nada é. Entretanto, se você come e você escandaliza aquele que tem a mentalidade mais fraca, você é culpado. Porque nós somos responsáveis uns pelos outros, irmãos. Uns pelos outros. E por isso que eu preciso me arrepender. Todo dia, todo momento, é olhar para dentro de si. Metanoia é uma mudança de mente, mas você consegue mudar só aquilo que está dentro de você. Então, arrependimento é um mergulho para dentro de si. É olhar nessa noite para os seus caminhos.
para a sua vida. Não é olhar para o pastor. Não é olhar para o pastor Elias, não é olhar para o diácono Wellington, para o diácono Fábio, o presbítero Giovanni. Não é isso. Mas é um mergulho para dentro de mim. E falar igual o salmista: sonda-me, ó Deus. Esquadrinha o meu coração, aleluia. Tu me conhece. Sabe o que significa esquadrinhar, irmãos? É como aquele pedreiro que pega o metro, o esquadro, as ferramentas de medir e vai medindo pedacinho por pedacinho, sabe? E vai fazendo a topografia do terreno e vai analisando tudo, sabe? Jesus pode fazer isso. Existem perguntas que o homem tenta responder há muito tempo. Quem eu sou? Aonde estou? Para onde eu vou? Quando você não souber responder essas perguntas, existe um que sabe responder por você. A sua identidade, quem tu és, a sua identidade está escrita em Cristo, em Jesus, em Deus. Para onde eu vou, Deus tem uma morada para você. Jesus Cristo falou: para que onde eu estiver, estejais vós também. Estamos aqui, vivendo aqui, mas pertencemos a Cristo. Você sim é responsável por seu irmão. É responsável para que a saúde, o corpo da igreja, sabe? Não é só o pastor que tem que ligar para a pessoa. Não é só o pastor que tem que visitar o irmão. Não é só o pastor que tem que abrir a igreja, que tem que fechar a igreja. Irmãos, nós somos uma comunidade. Nós somos uma família. Se a gente entende isso, quando a gente chega no culto, a gente não fica esperando uma estrelinha para que aconteça algo na minha vida. A gente chega aqui, irmãos, e o irmão mais simples do culto pega a palavra, abre a palavra, às vezes com dificuldade na leitura, mas quando lê, a gente derrama lágrimas, a palavra fala conosco, glória ao nome do Senhor. Irmãos, precisamos, carecemos do arrependimento das nossas obras mortas, obras que são realizadas fora do corpo de Cristo, obras que contaminam. Irmãos, quer ver algo que contamina? Obra morta? O pecado da língua. A pessoa que não tem controle na língua. Fala, a necessidade de falar, fala, e fala mal do pastor, e fala mal do diácono, e fala mal do pastor Elias, e fala mal do porteiro, e fala mal do e fala. Obras mortas, isso contamina. Tiago diz assim: olha, com uma língua, você incendeia o bosque. É como uma pequena chama que faz queimar um bosque inteiro. Precisamos controlar a nossa língua, controlar o que a gente fala. Os comentários. Sabe, irmãos, segura um pouco em nome de Jesus. Guarda para você em nome de Jesus. Aprenda a fazer isso. A gente fala tanto com o próximo, mas não fala para Deus. A gente liga para falar mal do culto, mas a gente não liga para dizer um versículo bíblico, para dizer assim: ó, estou orando por você, viu? Posso fazer uma oração por ti? Estou ligando para saber como você está. Eu quero falar uma palavra de Deus para a sua vida. Irmãos, eu sei que está gravando, então essa mensagem chega para muitas pessoas. O que nós temos falado nas entrelinhas da nossa existência, irmãos? A nossa boca tem sido bênção ou maldição? Bênção ou maldição? Irmãos, inúmeras coisas que fazemos que contaminam todo o corpo de Cristo. É impossível, irmãos, vivermos uma vida plena em Deus, praticando ainda obras mortas, não nos arrependendo dessas desgraças desse mundo. E a gente acha que está tudo tranquilo. Sabe? A gente acha que está tudo tranquilo. As pessoas criticam, falam: tem nada a ver não, a gente assistiu um futebol aí, a gente não, está tudo tranquilo nada, irmãos.
Gasta tempo com as coisas do mundo, mas quando é para a igreja, quando é 10 minutos a mais depois do culto, ou quando tem que ajudar a carregar alguma coisa, aí tudo vira um peso, aí tudo vira uma dificuldade, sabe, irmãos? Misericórdia. Que Deus nos dê nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, um avivamento de arrependidos, pessoas arrependidas, que olham para dentro de si, que querem viver essa mudança na mente, que querem viver essa doutrina bíblica, porque só depois do arrependimento, só depois eu olhar para dentro de mim e falar assim, na verdade o problema sou eu. O problema da igreja não é o Joabe, o problema da igreja não é o Samuel, não é o pastor é chato, mas o problema não é o pastor. Sabe quem que é o problema da igreja, irmão? Sou eu. Dizia um camarada, falava assim, olha, o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entra nela, porque se você entrar, você vai estragar. Irmãos, um camarada que era ateu, o Nietzsche, ele tem uma frase que eu acho fantástica, ele diz assim, ó, o inferno são os outros. Ele não acreditava nesse negócio de demônio, de Deus, de anjo. Aí ele falava, você quer saber de uma coisa? O que tira a minha paz é o outro. Irmão, sabe que ele está certo? Em um determinado ponto. Porque, irmãos, quando a gente não olha para dentro de nós, a gente fica apontando esse, aquele outro, e a gente faz a vida dos outros virar um inferno. Literalmente falando. Em vez de trazermos o céu na terra, fazemos o contrário. Quantas vezes, como pastor, eu sou um novo pastor, um pastor jovem, mas nesses poucos anos, sabe, pastor Elias, às vezes recebo na minha casa, sabe, o sogro que quer destruir o casamento da filha. Ah, não, ele não é homem para minha filha, não, tem que separar. Quantas vezes a esposa chega para conversar comigo, com a minha esposa, e começa a falar, e não, esse homem que não sei o quê. O problema só não é ele, só não é ela. O problema é o outro. O problema é o outro, é A, B, C e D. Mas quando você vive o arrependimento, só pode dar o passo da fé aquele que se arrependeu, irmão. Aquele que entendeu de onde Deus tirou. Aquele que viu que está desejando comer comida de porco. Aquele que viu a honra que perdeu, aleluia. Só consegue esse vínculo, aquele que olha para dentro de si. Por isso a mensagem do Evangelho contemporânea, atual, para os nossos dias é: você quer fazer parte da nossa igreja? Eu quero. Arrependa-se. Não importa a roupa que você vem. Se você dá o dízimo alto ou o dízimo baixo. Não importa se o seu carro é bom ou é ruim. Para nós, não importa o que você vai fazer da tua vida, para nós importa que você nasça de novo. Porque você pode ser tudo bonzinho, se você não nasceu de novo, a nossa caminhada vai ser curta aqui nessa terra. Agora, se você nasceu de novo, a gente sabe que a gente vai caminhar eternamente juntos, glória ao nome do Senhor. E só dá para caminhar junto com quem nasceu de novo. Só dá para caminhar junto aquele que é peregrino como eu, que tem a visão no céu, porque quem está olhando para Sodoma e Gomorra igual Ló, infelizmente vai estendendo as suas tendas até lá, enquanto Abraão vai fazendo altares, a Bíblia fala, e Ló estendia sua tenda até Sodoma. Observa para você ver, o camarada que não se arrependeu, que não é convertido, que não tem metanoia, não tem mudança da mente, ele é carnal. É tudo nessa terra. Está pensando nas coisas dessa terra. Está planejando o futuro para 20, 30 anos. Não estou falando que é errado planejar, não. Mas é tudo aqui. É tudo nesse mundo. É tudo acumulação aqui, acúmulo aqui. É tudo aqui. É a melhor coisa aqui. Eu estou fazendo aqui, eu estou aplicando lá. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que um certo homem teve uma boa colheita e falou assim, o que eu vou fazer? Porque hoje, esse ano a minha colheita prosperou muito. Eu já sei o que eu vou fazer.
Eu vou destruir os meus celeiros, vou colocar tudo nos meus celeiros maiores, construir celeiros maiores, vou depois deitar numa rede bem gostosa, vou dizer assim: come, bebe, alma minha, descansa, folga, porque tem armazenado para ti muitos bens. De repente vem o grito da alma, né? O grito que diz assim: olha, louco, se pedires esta noite, te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Aonde estamos juntando tesouro, irmãos? Nessa terra ou na vida eterna? Quem se arrependeu, irmãos, abriu a poupança lá no céu. Aleluia. E começa a investir em um terreno próspero e fértil para a eternidade. Agora, quem aproxima-se da igreja só como comunidade, só como um clube, infelizmente aqui, irmãos, é o galardão dela. Ela jejua aqui para a glória dos homens. Ela ora aqui para que as pessoas vejam. Ela canta para que as pessoas aplaudam. Ela faz alguma coisa, mas sempre com aquele olhar: olha, tomara que esteja me vendo. É igual o pastor Charles Haddon Spurgeon aqui na Inglaterra. Diz que certa vez ele estava no culto. E aí estava no culto e sempre uma mulher mandava uma mensagem para ele, um bilhetinho, dizendo assim: pastor, eu quero cantar. E ele todo dia dava a oportunidade para cantar. Canta, vai. Aí outro dia, outro culto: pastor, quero cantar, o bilhetinho, canta. Passou uns 3 vezes, o pastor Charles falou assim: ó, hoje ela não vai cantar não. E ela não cantou. A irmã ficou brava. Foi até o pastor: pastor, por que o senhor não me deu a oportunidade para cantar hoje? O pastor sentou na cadeira e falou assim: irmã, a oportunidade está dada, pode cantar. Só que não tinha mais ninguém na igreja. Ela falou assim: não, também não quero cantar, não tem ninguém na igreja. Aí ele entendeu, falou assim: não estava cantando para Jesus, estava cantando para as pessoas. Então nós estamos pastoreando para quem, né, pastor Elias? A gente prepara a pregação, o irmão Giovanni, para quê? E às vezes até um medo do fracasso nosso esconde orgulho, viu? A gente tem medo de fracassar, fica com vergonha, porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Quando na verdade o passo de fé é: Senhor, eu vou preparar a pregação e eu vou pregar, Pai. E não importa o que as pessoas vão pensar, importa que a tua mensagem seja pregada, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Deus pode examinar o nosso coração. A verdade é que nós precisamos nos arrepender. Amém? Nos coloquemos de pé nessa noite, por gentileza. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e crede. Amém? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta que fala da supremacia de Cristo. Que Cristo é supremo. Mas para conhecer a supremacia de Cristo, para conhecer a grandeza de Cristo, primeiro eu tenho que saber o que é arrependimento. Não posso confundir arrependimento com remorso. Tem que mudar minha vida, tem que mudar minha mente, mudar minhas atitudes. Tenho que me arrepender a cada dia. Só assim a gente entende que Cristo é maior. Só assim a gente não volta no passado. Só assim a gente não regride. Quando a gente olha para Jesus e a gente sabe que a recompensa dos arrependidos é o galardão no céu, glória ao nome do Senhor, é a chamada às mansões celestiais. E acima de tudo, irmãos, é estar com Jesus e gozar da sua presença. Amém? Que Deus nos abençoe e que nos arrependamos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.